Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barreto, a vossa companhia habitual. Esta vez vamos falar sobre o filme Collective, do realizador Alexander Nanau, um filme romeno que eu pessoalmente preferia que não existisse porque é sobre uma temática difícil. É um filme que nem sempre é fácil de ver. Porquê? Porque retrata uma série de acontecimentos que aconteceram em Bucareste, na Roménia, depois de um fogo ter sido deflagrado e os mortos, que deu origem a uma série de mortos e uns quantos feridos, e esses feridos morreram infelizmente devido a complicações hospitalares por negligência médica, digamos assim. E esse é o ponto de partida para um comentário que explora a fundo uma crise política romena por parte do Ministério da Saúde, e vem-se a descobrir, quiçá, que o buraco era muito mais fundo e que estávamos aqui perante um problema de corrupção bastante grave. Antes de entrarmos nestas intricacias políticas, perguntar ao pessoal do costume como é que estão. Tiago, estás porreiro? Estou porreiro, ligeiramente cansado, mas sempre com vontade de falar com Hoje é à vocês. noite, não é? À noite estamos sempre um bocadinho mais cansados, mas estamos aqui pela arte. Diogo, como é que estás? Eu estou um bocado incomodado, tendo em conta o tema deste documentário. Pronto, se calhar não digo incomodado, mas realmente foi um relembrar de uma situação que já tinha ouvido falar, mas que me tocou de certa forma. Pronto, não estranhem a minha imagem de fundo, pareceu-me minimamente pertinente, mas pronto, até neste caso, até a louvar o trabalho que estes senhores fazem. Mas já vamos lá. Exato, isso até pode ser metaforicamente também correto, porque há aqui um grande fogo político que também tem que ser apagado, não é? E é um bocadinho, entrando já aqui um pouco na minha opinião, isto é um documentário romeno, mas tem ecos universais e diz respeito a todas as nações, porque muitas delas sofrem deste mal por uma via ou por outra. Entrando aqui um bocadinho já nas nossas opiniões, começar por ti, Tiago. O que é que achaste do Collective, que está nomeado para 2 Oscars? Por esta altura, é curioso que quando sair este podcast, provavelmente já ganhou algum. É capaz. E nós ainda não sabemos, porque estamos a gravar isto antes dos Oscars. A minha opinião sobre este Collective é, de certa maneira, curta, pelo menos esta primeira. Eu acho que a minha opinião, ou pelo menos as consequências práticas da minha opinião, vão ser mais fáceis quando entramos no modo de discussão, porque eu acho que este filme, incontornavelmente, é um filme que tem um motivo narrativo perfeitamente justificado por diversos motivos. Em primeiro lugar, para dar a conhecer a catástrofe que foi, para elucidar relativamente a catástrofes de graus de perplexidade e de gravidade que acontecem em todo o mundo, e também pela força, muitas vezes, com que as pessoas, juntando-se por uma causa, conseguem combater um lado bastante negativo para a sociedade. Portanto, estes 3 aspectos fazem deste coletivo um documentário assertivamente assistível e bastante pertinente nesse sentido. De uma maneira geral, acho que a forma como a história é contada, digamos assim, e portanto, porque dentro de documentários há sempre um lado ficcional, quanto mais não seja na maneira como estruturas aquilo que estás a contar, porque quem conta um conto acrescenta um ponto, naturalmente. Portanto, isto acima de tudo, eu acho que o Collective tem uma forma elucidativa de contar a sua história e de sensibilizar. Fechando
mesmo a fechar esta minha primeira intervenção, antes de passar a palavra ao Diogo, se o moderador assim o permitir, Vou pensar nisso enquanto falas. Muito bem. É que é uma recomendação muito importante para a nossa cultura geral, para entendermos que há coisas que nos passam e com as quais nós não nos deparamos e que são altamente relevantes nós sabermos para desenvolvermos a nossa empatia e a nossa, portanto, a nossa capacidade de julgamento perante as situações. E nesse prisma, antes de sequer avaliar o documentário de uma maneira mais pessoal, digamos assim, eu tentei me centrar aqui na parte mais técnica e objetiva do documentário. É um documentário que sabe perfeitamente aquilo que quer fazer e falo bem, e acho que o resultado final é o que está à vista. E, portanto, de uma maneira geral, mesmo para terminar, é bastante interessante, sim. Muito bem. O documentário tem um ângulo jornalístico muito apurado. Aliás, nós seguimos uma série de jornalistas do jornal Sports Gazette por documentário adentro. E um jornal desportivo, não é? Exato, isso é uma das minhas curiosidades maiores, que é o facto de aqui um jornalismo de investigação bastante aprimorado ter sido realizado por um jornal desportivo. Acho que aqui fala um bocadinho das características do jornalismo em geral e o facto de, quando temos uma pista, devermos de a seguir, independentemente ou não do sectarismo associado. Da nossa especialidade enquanto jornal. Claro que há questões num jornal desportivo que se impõem, que num jornal económico não se impõem, só que estamos aqui perante uma crise pública, não é? E acho que o jornalismo tem um papel de responsabilização das estruturas públicas enorme. É isso que muitas vezes orienta o nosso comportamento e nós, comuns mortais, confiamos muitas vezes cegamente no jornalismo, seja ele de que índole for, e caímos muitas vezes em fake news e estamos na era das fake news. Isto é precisamente o contrário de fake news, não é? É um jornalismo bastante correto, bastante certeiro, bastante explorado, é um jornalismo de investigação sério. Eu queria perguntar-te, Diogo, se achas que este ângulo está bem feito no documentário, tendo em conta que o Tiago o achou bastante elucidativo. Lá não sei, como eles falavam em Romero, eu não percebi nada do documentário até hoje. Esqueceste de ativar as legendas. Eu tinha legendas? Tinha, algures. Bem, então vou falar do que eu percebi. Olha, respondendo ao que tu disseste, falaste muito bem, porque Obrigado. o papel do jornalismo é esse mesmo. E nessa vertente, eu penso que o Collective porta-se muito bem. Porta-se muito bem porque acompanha de uma forma exemplar todo esse trabalho que é feito. Portanto, não só nos momentos-chave, mas até mesmo nas transições e muitas vezes nos esforços que são feitos para trabalhar as fontes credíveis, umas mais que outras, mas aí também o papel das fontes a ser determinante, e é determinante para o bom jornalismo. Penso que o Collective acompanha isso muito bem. E é esse trabalho a fundo, a expressão que usaste, que eu penso que aqui também se torna muito relevante pelo lado mais positivo, não é? E nesse aspecto, sim. Portanto, agora já fugindo um bocado para o que eu achei o documentário no geral, olha, eu penso que é um candidato interessante, mesmo ainda faltando de ver um ou outro documentário. Penso que este documentário tem uma vertente bastante importante, porque não só toca numa tragédia que realmente foi devastador, portanto é explicado como tudo acontece. Eu já tinha ouvido falar, mas acabou por ser relembrado, e realmente é muito mau, e é interessante perceber como é que isso espoleta depois uma crise política, no fundo. Portanto, não só uma crise sanitária, mas também uma crise política, não é? Portanto, as coisas estão relacionadas. Penso que aí também o documentário articula muito bem esses dois campos. Agora, a forma como evolui a nível narrativa, utilizando aqui a tal questão que nós costumamos fazer dos atos nesta divisão, eu penso que mais para
o fim do segundo ato, início do terceiro, eu acho que aí a ponte não é assim tão bem feita, sinceramente. Porque a certa altura, se calhar das poucas críticas que possa apontar ao Collective, é que a certa altura eu penso que nós quase nos esquecemos do porquê que estamos ali. Portanto, às vezes, o querer explorar tão a fundo como as coisas são, querer acompanhar tão ao pormenor tudo o que acontece, às vezes pode cair numa espécie de monotonia. E isso nem sempre é muito bom. Distanciamento, espectador, visualização. Sim, mas aí também pode ser um bocado, pode ter a ver com a escolha do próprio realizador, como quer gerir isso, ou como é que tu queres pôr o espectador dentro da ação. Aí eu até respeito, ou sou mais maleável nesse ponto de vista, mesmo gostando mais ou não, mas tento não julgar muito isso. Agora, o que eu penso é no que é o estímulo e no que é o interesse pelo tema, porque são temas que a certa altura acabam por ser um bocadinho pesados porque é muita informação, portanto, é bom teres muita informação para justificar as causas e o argumento, mas por outro lado, tendo em conta que o espectador deste lado não é uma pessoa que está dentro do tema como está, ou como estão os atores, digamos assim, vamos chamar atores, protagonistas do filme, acabas por às vezes se calhar perder um bocado o fio à meada e isso pode se tornar às vezes um bocadinho chato, digamos assim. São poucos, são muito breves, penso que é muito breve o momento em que isso acontece aqui na narrativa, mas acontece e tenho um bocado de pena por isso. Contudo, como tu disseste, Tiago, eu penso que o objetivo é atingido, a mensagem é bem passada, chega a este lado, penso que isso é que é o mais importante, acrescenta valor, acrescenta conhecimento, mas pronto, não é, a meu ver, agora resumindo um bocado para a tal questão das nomeações, eu penso que não é suficientemente bom, mesmo assim, para ser considerado, se calhar, o melhor documentário. Contudo, faço este juízo com algumas reservas por eu não ter visto todos os documentários. Mas penso que... Mas assim, Diz. intrapessoalmente, ou seja, do valor isolado do documentário, essa afirmação que tu fazes, eu acho que todos nós o fazemos. Quando vemos uma interpretação digna de Oscar para, por exemplo, melhor ator, nós dizemos interpretação digna de Oscar. E quando vemos este documentário, agora se calhar fazendo também um bocadinho o complemento, muito breve, eu também não achei que este fosse o documentário o melhor documentário do ano. Ou eu sinto que o seja. E agora, finalizando mesmo, é muito breve o que eu vou dizer, eu acho que eu vou muito na linha do que o Diogo está a dizer, acho que o documentário, em certa medida, e a dado momento, não consegue ser atrativo o suficiente para interessar ou manter interessado o espectador na situação em si. Acho que o primeiro ato é bastante sólido e é como o que o Diogo diz, o fim, já para o final do segundo ato, já é uma experiência, como é que eu ia dizer, está a ser excessivamente, não direi frio, mas a distanciar-nos um pouco por estar a ir demasiado dentro com a investigação, na minha opinião, e a não nos não imortalizar mais sentimentos para com a catástrofe, para com as consequências dessa catástrofe, porque eu acho que o equilíbrio não está aqui bem feito. Está bem feito no primeiro ato, em que há uma contextualização bastante interessante e atrativa, mas a partir daí eu acho que há uma obsessão pela investigação e não pela real tragédia que o documentário quis transmitir. É demasiado backstage a certa altura, é o que eu penso. Exatamente. E agora, antes de passar, Bernardo, só para finalizar o raciocínio, quando tu começaste a falar, que é, eu penso que o tema e a forma como o tema é trabalhado é digna de Oscar. O que foi as questões foram aqui levantadas, o trabalho de investigação, Sim, mas o trabalho de investigação é digno de Oscar, como um todo. mas aí está, pronto, não é só isso que conta, é isso que eu estou a dizer. Penso que o trabalho que está feito a nível de investigação é digno de Oscar, um bocado à luz do que foi, por exemplo, o caso Spotlight, consegue ter a mesma importância, relevância e também estrutura, portanto é sólido o caso, muito bom, muito bem investigado, mas depois, ao contrário se calhar do Spotlight, eu penso que é a nível de gestão de narrativa, porque também não deixa de ser um filme que é apresentado para o outro lado, não é? Perde um bocadinho nisso que acabaste de dizer, que eu também já disse, que a certa altura penso que é demasiado o que o filme tenta fazer.
e pronto, acaba por não ser tão positivo, a meu ver, a certa altura do filme. Lá está. Bernard. Nós já tivemos esta conversa, Diogo, relativamente ao facto de estarmos a comparar documentários com filmes dramatizados, portanto com ficção. É diferente, não é nada disso que estamos aqui a falar. No entanto, eu acho que para defender aí um pouco o entusiasmo que não tiveste, o entusiasmo que momentaneamente não tiveste no Collective e tiveste no Spotlight, o Spotlight é uma biografia, aborda um caso real, no entanto tem pormenores dramatizados que muitas vezes fazem com que nós estejamos mais envolvidos nas narrativas, porque têm esses gatilhos do argumento que provocam necessariamente a tua atenção. No Collective não tens nada disso, portanto é a realidade dura, nua e crua, e isso às vezes no que toca ao entretenimento pode ser melhor ou pior gerido. No entanto, acho que convém sempre pôr aqui uma pedrinha de sal quando estamos a falar num documentário, porque a função do documentário não é entreter, ao contrário da ficção. Bernardo, deixas-me só, porque eu acho que nem a minha crítica nem a do Diogo tem a ver com a questão do entretenimento. Eu acho é que a mensagem durante metade do documentário foi bastante rica em praticamente todos os aspectos. E a partir daí acho que começa a diminuir precisamente no resultado da exploração desses aspectos. É só isso que eu acho. E eu acho que estou a entender onde querem chegar. No entanto, para refutar, eu digo-vos que a segunda metade é muito mais obscura do que a primeira no que diz respeito à informação, porque na primeira parte estamos a lidar com factos, estamos a lidar com um desenvolvimento jornalístico que está a dar frutos em ritmo rápido. Portanto, estamos a descobrir muita informação a um ritmo acelerado. Chegamos à metade do documentário quando entramos ali um pouco mais no backstage governamental e tudo se torna mais lento, necessariamente porque a corrupção que está a acontecer é também ela mais difícil de explorar, mais difícil de explicar e mais difícil de descobrir. E nós vemos isso precisamente com o caso Marquês que temos já há anos e que está agora na baila. Vemos o quão difícil é gerir essa informação. E eu acho que este documentário, acho que mais positivo do que vocês, falo de uma forma brilhante no sentido em que é tão transparente na informação que chega a ser chocante. Portanto, nós estamos a ver corrupção ao vivo e a cores. E é corrupção ao vivo e a cores. Nós chegamos a ver, nós estamos em salas com governantes a receber telefonemas, a ser coagidos e a pedir para não revelar informações e a pedir para não agir de uma determinada maneira em prol de direitos privados e em prol de saúde pessoal privada, portanto de um bem-estar próprio e não comum. Portanto, nós estamos a assistir em tempo real a corrupção. E eu acho que isto, por mais lento que seja em termos de jornalísticos, e de facto o documentário desacelera o ritmo, acho que a pertinência e qualidade da informação que o documentário apresenta no final do segundo ato, terceiro e inícios terceiro é ainda assim de uma relevância altíssima. E eu não consigo mesmo criticar o documentário por aí. Tenho outras críticas, mas vou começar por dar a minha opinião geral, que vocês já estão a perceber que é bastante positiva. Eu acho que o documentário é brilhante na medida em que mistura o tal jornalismo de investigação com os bastidores governamentais e um ponto muito importante que contrapõe, refuta um pouco aquilo que disseste, Tiago, que é o documentário tem um enfoque pouco humano. Mas eu acho que durante o documentário... Eu acho que não disse isso. Não disseste. Acho que não. Posso estar enganado, mas eu acredito que disseste... Bem, não vamos entrar aqui pelo que disseste, que eu posso não ter entendido bem. Mas vou dizer então o meu ponto. Se calhar o que eu disse foi que, a dado momento, acho que resultaria melhor se explorasse
mais a questão as consequências da vítimas. tragédia. Exato. Pronto, Sim, eu acho que sim. isso é feito. Lá está. E eu, para refutar precisamente esse teu argumento, refiro que aquilo que eles fazem, o trabalho de intimidade que trabalham com uma das vítimas, a Teddy Ursulnau, é verdadeiramente espantoso e de uma coragem tremenda, porque de facto o documentário apresenta uma vítima. Ao longo do documentário, esporadicamente é-nos apresentado uma vítima dos incêndios, uma vítima que ficou emolada, que perdeu determinadas partes do corpo e que mesmo assim pousa para uma câmara e que mesmo assim tem a coragem de ser retratada em pintura, se não me engano, e exposta num local para marcar fisicamente o espaço e aquilo que aconteceu e para aquilo não ser esquecido. Ela, de um certo ponto de vista, dá a cara por todas as vítimas, não só da crise sanitária, mas também de toda a população da Roménia que sofreu e está a sofrer com as políticas implementadas. E acho que essa intimidade que é estabelecida com a Câmara, entre ela e a Câmara, transmite muito o lado humano de toda esta história, que sem ele, eu acho que sim, ficaria extremamente pesado, extremamente, às vezes até monótono e enfadonho. Assim sendo, ela acrescenta aqui uma dimensão humana que eu acho que é preciosa para, de facto, o documentário ser brilhante. Acho que depois, tal como o Spotlight, o filme All the President's Men também entra aqui um pouco à baila, no sentido em que reforça o que disseste relativamente à investigação jornalística. Aqui no All the President's Men, noutro caso bastante famoso, o presidente dos Estados Unidos, exatamente, o Watergate. E lá está, acho que tem ecos desses filmes no esforço jornalístico e na narrativa que é imposta. No entanto, tenho aqui um pequeno apontamento que, de facto, às vezes, como o filme tem um caráter tão observacional, pode tornar-se um pouco clínico e às vezes até frio. E como as cenas de humanidade são tão dispersas, por vezes o aspecto de suspense que o filme conseguiu imprimir no primeiro e segundo atos, ali para o terceiro torna-se um pouco mais distante. Também por causa daquilo que referi, que estamos a lidar com informação oculta, não é? Com corrupção que está a ser descoberta em tempo real. No entanto, parece que o interesse, ali a faísca que espolta o interesse, perde-se um bocadinho. E eu acho que isso tem a ver com uma opção estilística do realizador, em focar muito em cenas de caráter observacional, passivas, muito de deixa ver no que é que isto dá, no que é que vai acontecer. E às vezes, em termos de design da imagem, torna-se um pouco menos aprimorado nesse sentido. Mas tirando essa breve crítica que faço, não tenho muito a apontar ao filme, acho que é de facto incrível, mesmo incrível. Acho que está aqui um trabalho jornalístico incrível e um filme, por consequência, também incrível, que prima mais pelo suspense. Isto muito rapidamente podia cair numa monotonia desgraçada, mas a forma, o sentido de urgência que é imprimido ao longo do documentário faz com que pareça que estamos a assistir a algo importante em tempo real e que até os confrontos que são espoletados precisamente pelas divergências também adensam isso. Exatamente, e acho que não deixa mesmo ninguém indiferente, muito por ter depois ecos mundiais, porque isto foi um caso particular. No entanto, estes problemas são praticamente universais. Onde é que não há corrupção? Em muito poucos lados. Onde é que não há problemas de saúde pública de lés a lés? Quer dizer, agora estamos neste contexto. Há países que, por exemplo, estão a lidar melhor com o nosso contexto de pandemia, com o contexto de pandemia em geral, ou seja, por exemplo, o Brasil acho que está a ter um governo bastante precário nesse ponto de vista. E um brasileiro ver o Collective, acho que não consegue deixar de sentir um bocadinho romeno.
E eu acho que isso é interessante. Fala um pouco da universalidade deste documentário, e é por essas e por aquilo que eu tenho estado a referir que eu dou, portanto, 3,5. Dou quase a nota perfeita, precisamente porque tenho um reparo ao outro, mas acho que é uma alta recomendação e um forte candidato. Se é que já não ganhou o Oscar de melhor documentário. Very well. Diogo, notinha. Eu? Pronto, Se quiseres. por ordem outra vez. Pois é, eu não dou. Estava em dúvida se dava a mesma nota que o Bernardo ou não. Mas como eu acredito do que é um documentário realmente muito sólido, ou a matéria que tinha e tudo o que foi abordado, eu dou 3 estrelas, porque 3 estrelas bastante sólidas, porque eu respeito muito o trabalho que foi feito, mas voltamos à tal questão, e eu penso que também não chega a fazer um trabalho muito bom neste sentido, e se calhar não importar tanto ou deixar um bocado mais de lado o que é a passar a imagem ou o gerir o conteúdo de outra forma, porque tendo em conta como evolui de um caso específico para algo muito maior, porque é o que acontece no Collective. Nós começamos aqui e depois abrange isto e depois já abrange uma coisa maior. Bem, muito bem, super oportuno. Agora, a forma como passa daqui para aqui, como cresce, eu acho que nem sempre cresce tão bem e podia crescer. Talvez, assim, muito de repente, se calhar algum background ou ter outro tipo de fontes para alimentar de fora, tirando a investigação, outras fontes de fora que pudessem esclarecer melhor o público deste lado, o porquê de certas coisas serem assim ou assado. Penso que isso poderia ser um acrescento em off, poderia ser um acrescento ao documentar a narrativa, e em vez de ter tantas cenas, se calhar, do que é o backstage, esse tal backstage mais monótono ou passivo, a expressão que tu usaste, Bernardo, que é isso mesmo que acontece, momentos mais lentos e passivos, podiam ser substituídos, a meu ver, por esse tal background mais explicativo do porquê disto tudo ser assim, ou até justificar o peso do que estava ali a acontecer, ou o peso desta investigação, a verdadeira magnitude. É muito cru, é muito verde, é bom na mesma, é um excelente trabalho, mas a meu ver não chega para ter uma nota quase perfeita, porque até digo-vos, é pena, porque tinha muito potencial para estar aí mesmo num 4-4. Isto podia ser facilmente um 4-4. Mas pronto, são opções de realização, são opções de abordagem, mas pronto, fica aqui a nota, tenho pena, porque havia potencial para dar o salto. Sim, Tiago. Eu acho que desde o início a minha opinião foi muito no sentido da do Diogo, e também vou dar as 3 estrelas em 4. E sem querer estar a repetir o Diogo, porque eu concordo em pleno com o que ele disse, ainda que seja bastante sensível aquilo que eu vou dizer, pelas limitações de ser um documentário per si, e também por coisas boas do documentário surgirem precisamente por se calhar isto estar um bocadinho em déficit, eu acho que, muito sinceramente, a memorabilidade deste documentário está no acontecimento, a verdadeira memorabilidade, e não na exploração real que se deu a esse acontecimento. Daí eu achar que este documentário peca um bocadinho por falta de memorabilidade, sobretudo na parte final. E é por isso que eu lhe dou um desconto de meia estrela em relação ao Bernardo. E é por isso que dou a mesma nota que o Diogo, concordando com a sua opinião no geral. Eu, ao refletir na questão da estou como tu, isto a Memorabilidade. dizer a palavra memorabilidade a Também esta tive ali um hora. struggle. Bem, memorabilidade. Bem, em relação a esse tópico, eu sinto que este será dos documentários mais memoráveis que vi nos últimos tempos. Acho que tem mesmo um impacto, nem que seja pelo choque da situação, por defeitos que tenha, e na minha opinião são breves, na forma como está montado, e principalmente em termos Mas eu mais acho que a estéticos. memorabilidade é mais por choque do que propriamente por ser verdadeiramente interessante o jogo que está a ser feito, percebes? É o que eu acho. É Não, assim, até Desculpa certo ter-te ponto interrompido. é. é Não, assim, mas é um até é. filme sobre pessoas a falar em salas, muitas vezes.
tu consegues fazer isso altamente interessante. Consegues, por exemplo, há quem argumente, e podemos argumentar que o Godfather é pouco mais do que pessoas a falar em salas, não é? Não deixa de ser altamente interessante e intrínseco. Claro que tem Pode cenas, acontecer. Pode cenas de acontecer quem É um ação. ache ponto isso. de vista muito original, Bernardo, para o Godfather. Mas há quem ache consegues, isso. consegues reduzir o. É uma redução imensa. O filme é de facto é incrível. Não há aqui. Ninguém vai aqui ofender o Godfather. Mas se vamos a pensar no tempo que. No tempo das 3 horas e tal, ou 2 horas e muito, que o Godfather tem, e se concluires que a grande parte é passada em salas, em pessoas em salas a falar, ou em cafés, ou consegues fazer com que isso seja altamente interessante. Mas também voltamos aqui a misturar um pouco, e agora foi culpa minha, a ficção com a realidade. Não, tudo bem, tudo bem. Só que, lá está, acho que, por exemplo, e já vamos falar em cenas específicas, mas adianto, porque isto é no primeiro ato, que a cena onde está gravado de facto o acontecimento, a meio do concerto e o fogo a deflagrar, é altamente marcante, e acho que Indiscutível. marca Indiscutível. um ponto de partida em que o que estamos aqui a lidar não é pera doce, e foi bastante grave. E depois o Indiscutível. lado humanístico que o documentário imprime, acho que consegue ser envolvente. Termina, inclusive, e não vou dizer grande coisa, num ponto de vista humanístico também. Bastante. Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até achei o final, sem querer estar a entrar em spoilers, bastante assertivo nesse sentido. Acaba um bocadinho de forma, digamos que quase abrupta, e um bocadinho, bem, podia acabar aqui, podia ter acabado na cena anterior. No entanto, Mas emocionalmente relevante. Sim. acho que sim, acho que consegue ter essa relevância. Vamos então passar para spoilers, mas antes disso, dizer apenas que devem-nos apoiar no Patreon do Barreto, se ainda não o conhecem, está à vista no site, tem lá artigos muito interessantes, especialmente os meus, os deles, pronto, vale o que vale. E exclusivos todos. Exclusivos, todos, por uma quantia meramente simbólica, e é trabalho, Exatamente. é muitas horas perdidas, e acho que é tudo Perdidas não, investidas. Bernardo. Exato. não, perdidas no Eu sei. sentido Estava em só que as aqui a investimos. brincar contigo. Não, mas Estava só a a tua brincar correção faz todo o sentido, porque as palavras importam, e nós três que escrevemos sabemos disso. Dito isto, podem também consultar este podcast no Google Podcasts, no Spotify, no Anchor, provavelmente estão a ouvi-lo lá agora. Nós estamos aí em todo lado, podcast semanal à quinta-feira, esporadicamente pode sair noutra data, mas o princípio é este. Todas as quintas, Só os especiais. ou especiais de vez em quando, saem um ao domingo, Quando há outro à duas terça. partes. Quando há Vêm aí duas os partes, Oscars. Quer dizer, não, pois, já foram. já foram. Quando estão a ouvir isto, já foram. Isso é Vêm engraçado. aí, mas já Ok. E nós nem foram. sabemos o que Sim, mas já aconteceu. foram. Vejam lá. O tempo é relativo. O tempo é relativo. E as imagens em movimento vieram eternalizar essa noção. Exatamente. Dito isto, até já. TJ. Estamos de volta para comentar cenas mais específicas do Collective, e vou-vos passar a bola necessariamente, porque terão mais embirrações que eu, embora tenhamos concordado todos que é um filme bastante meritório e que vale a pena ver. É uma recomendação da parte dos três. Só que quero que me digam coisas, digam assim cenas que vocês achem que de facto, bem, aqui perdeu-se um bocadinho o ritmo, ou sequências, ou momentos, Cenas. Não, olha, Podemos- digo cenas. Podemos ir por partes. Digo cenas que eu acho que chocam. Ou, pelo menos para mim, achei muito intenso. Olha, eu ainda não tinha visto a footage total, portanto, footage do arquivo, do que é o pós até o incêndio, depois as pessoas terem saído cá para fora. Aquilo é muito mau, e até mesmo a certa altura, quando tu vês na gravação, nos inícios, após eles perceberem
que era um incêndio estava a deflagrar muito rapidamente, estava-se a estender muito rapidamente a todo o estabelecimento, a pessoa a correr e depois aquilo a cair, e quando ela levanta a câmera, tu estás a ver o fogo mesmo. Penso que algumas dessas imagens estão mesmo no YouTube disponíveis, mas pronto, é logo um grande impacto quando começa. Até Depois, porque, mais tarde, se me permite-se interromper, inicialmente o pessoal achava que aquilo fazia parte do espetáculo. sim, aquilo foi tudo muito rápido. O problema é este, é que é tudo muito rápido que acontece. Ou seja, houve uma apatia inicial que se calhar podia ter feito a diferença, Sim, mas faz sim. todo totalmente respeitável isso. Depois, como tudo se Compreensível. desenvolve, quando estamos aqui a passar do desastre social ou humanitário, como queiramos chamar, Os daquela dois. situação específica e depois da própria questão de que muita gente que chegou ao hospital com queimaduras graves acabaram por morrer, alguns não com queimaduras assim não tão graves ou com partes do corpo queimadas que não chegavam aos 10%. Houve um caso que ali é analisado que não chega aos 10 ou aos 15%, que teria todas as oportunidades de sobreviver e acaba por não sobreviver por outra má gestão, por essa tal negligência Exato, a médica, vertente. que depois o filme começa a explorar. E uma E das muito bem. coisas que eu também achei, até aproveito para saber a vossa opinião, pá, que eu acho que é uma coisa super bem captada, acrescenta imenso, pá, mas é muito cru, acho que não é para toda a gente ver aquilo. É quando aquela médica tem aquele furo em que revela aquelas gravações das larvas naquele bocado de corpo queimado. Pá, aquilo é uma coisa, pá, horrível. Ou tu Sem vês dúvida. um cadáver ali em sofrimento, ou quer dizer, se calhar, A todo pessoa injetado ainda em viva, se morfina, calhar. ou é todo injetado em morfina, mas naquele estado, e vês as larvas, a pessoa perceber como é que é possível chegar a este estado de degradação, não é? E tu também depois começares a perceber qual é toda a magnitude deste caso, o que é que o Collective tenta buscar ou tenta pôr aqui a de nu, não é? Uhum. Realmente Despir. essa transparência de como um problema que já de si é grave, mas depois começa a ter outras implicações, não é? Que chega ao seio político, porque realmente é uma negligência todo também, a partir do momento em que, quando nos somos confrontados com dados, com números, e um diluente que devia ter 12% de pureza só tem 1, não é? Em desinfetar o que é bactérias, e depois os argumentos e contra-argumentos que tu vês de pessoas responsáveis e dos próprios laboratórios em conferências de imprensa, e aí muito bem também o filme a ser muito cru, a mostrar realmente como tudo aconteceu, não é? A troca de argumentos e aquele discurso meio barato ou de pessoas que não sabem onde é que são de meter, quando comparam aqueles casos mais práticos de ok, nós fizemos a experiência com isto, e depois o jornalista diz, mas você não fez com o vírus ou não simulou como deveria ser. Mas o que interessa é que nós simulamos de outra forma, e como foi esta entidade a simular desta forma, já é viável ou já é sólido este argumento que eu lhe estou a dar. Mas depois, sempre que era contra-argumentado, eles nunca saberiam o que mais dizer ou o que mais acrescentar. E E eu nunca penso que isto tudo, colocavam aí sim, é culpas. que eu acho que o filme é brutal. E é Bem super dito, Bernardo. interessante. Esta troca de argumentos é pura. E opá, acho que é preciso uma pessoa achar mesmo muito secante este tema para este filme não lhe agradar. Porque se não achar isso, Exato. eu não sou interessada, eu tenho a certeza que o Collective e estas medidas aqui, em tudo também, sem dúvida. Mas Claro, pronto, quis claro. começar com estas cenas. Para ver o que é que vocês acham também. Não, de facto, Chocou-vos ou também não me foi algo que. chocou no sentido em que estou habituado a ver pior. Não ao vivo, mas felizmente por uma tela. Não é que os nossos hospitais públicos estejam a cair de podres neste sentido. Olha, Neste sentido. nesse aspecto muitas destas burocracias que Portugal tem, não é só aplicada à saúde, mas até aqui aplicamos à saúde, ainda bem que as temos, não é? Porque comparativamente Exato. a cenários onde não há qualquer tipo de burocracias, não é? Ou esse tipo de exigência, bem, isto é muito mau. O que se passou, o que o Está um bocadinho Collective em expõe é voga. muito mau. Está muito em voga a questão da minimização da burocracia para agilizar processos. Sim. No entanto, acho que faz um bocadinho falta o argumento de que a burocracia existe muitas vezes para precaver situações, para nos proteger. Às vezes às vezes não, é sempre um aborrecimento tremendo. No entanto, algumas burocracias sim fazem sentido e quando toca à saúde,
sim, que não hajam burocracias em falta, não é? E este Collective força-nos um bocadinho a pensar sobre esse prisma, e acho que eu ainda não o tinha feito, portanto acho que é um ótimo reparo, Diogo. Quanto ao choque das imagens, sim, de facto é degradante estarmos a ver aquilo, e eu volto àquilo que disse inicialmente no podcast, que foi, eu preferia não ter visto este filme porque é sinal que o caso não tinha acontecido, e o facto de isto não ser ficção é aquilo que é atroz nesta situação. Mas Tiago, a tua sensibilidade contra o assunto? Eu sinceramente acho que vou muito nas vossas linhas, porque de facto, em primeira instância, é o que tu dizes, Bernardo, é o acontecimento, é a cena do acontecimento, e que o Diogo frisou, portanto, o choque inicial é brutal, e é uma cena que passa o espectador para dentro da narrativa totalmente, animicamente e emocionalmente falando. Depois, eu também achei muito curioso quando havia aquelas conferências de imprensa, também muito na linha daquilo que o Diogo enalteceu, em que basicamente havia desculpas que eram atiradas para o ar e relatórios que não eram os essenciais e os acertados para aquelas situações, e assim se desculpavam as grandes instâncias, e aí o jornalista intervinha, parecia até um bocado obsessivo, e ainda bem, e até podia parecer demasiado irracional, mas não, simplesmente ele estava a questionar aquilo que devia ser altamente questionado e que não teve as devidas os devidos cuidados por parte das instâncias que tomam esses procedimentos. E de uma maneira geral, também achei, retomando um bocadinho o que tu enalteceste, Bernardo, aquele testemunho que pousa e que vai dando um lado humanista em toda a narrativa, essa inclusão e as cenas em que ela, portanto, é espelhada no ecrã, sem dúvida que eu acho que dão um brilho especial a este documentário, reaproximando-nos da narrativa e do acontecimento e das consequências e dos lesados e de toda a mensagem que quer transmitir. Portanto, de uma maneira geral, eu vou muito ao vosso encontro neste aspecto. Sim, esse aspecto humanista é aquilo que o realizador oferece para este comentário não se tornar um bocadinho como trabalho de casa, ou parecer que estamos aqui quase a desempenhar o papel dos jornalistas, tendo em conta que ele gosta de estar a presenciar o momento em que as decisões estão a ser tomadas, a investigação está a ocorrer. Portanto, nós quase que nos sentimos aqui, o envolvimento é muito jornalístico, estamos a sentir-nos um pouco testemunhas e participantes nesta investigação, e podia se tornar um pouco, como refleti, trabalhoso acompanharmos tudo isto sem de facto termos em mente as consequências práticas. E essas consequências são altamente difíceis de ver e de lidar, porque envolve imagens como aquela que o Diogo referiu, ou vermos pessoas mutiladas, que quer dizer, nunca é agradável, mas é necessário, e temos que estar com estas pessoas, e não podemos deixar de olhar para elas por lhes ter acontecido isto. Temos sim de olhar para elas com a humanidade mais preciosa possível, não olhar para ela, tentar olhar para a pessoa para além da deformação. E acho que este documentário fala de uma forma tão honrosa e tão respeitadora e tão bonita, chega a ser mesmo bonito, a forma como também a pessoa, a Teddy, lida com o assunto, que é de uma coragem, como eu referi, enorme, mas também a delicadeza e cuidado que o realizador tem para com ela e para com as imagens que mostra, enaltecendo-a como se ela fosse uma modelo. E isso para mim é altamente bonito. A sessão fotográfica, as cores, a forma como ela pousa. Este lado traz aqui uma humanidade a um documentário que eu acho que é riquíssimo em termos de sumo. Inclusivo.
Sim, é inclusive. nesse aspecto. E inclusive, as cenas em que focam quando ela está com aquela mão mecânica, essas cenas eu acho que Sim, são, e a reação da mãe, tudo. são deliciosas, humanamente falando. E Exato, deixa só o agridoces. ponto, É uma Bernardo, Sim, força, desculpa. eu acho, muito sinceramente, que a minha nota, numa segunda visualização, poderia pender para as 3 estrelas e meia, precisamente por eu concordar contigo, no sentido em que, humanamente falando, este documentário consegue ser extremamente rico e também, voltando a falar um bocadinho no final, porque o fecho da narrativa vai ser sempre um espelho da essência comunicativa e narrativa, vai também nesse sentido. Portanto, eu acho que poderá, poderei estar a ser um bocadinho excessivamente crítico relativamente a este documentário, nota que dei. No entanto, é o que tu dizes, é uma recomendação altíssima e essas cenas todas que nós estamos a enumerar são dignas de registro E e de contrapõe, enaltecimento. inclusive, no ponto de vista em que o documentário é muito falado, necessariamente. Estamos a presenciar uma investigação onde há muitas pessoas a falar com outras pessoas. Mas quando esses momentos, quando a Teddy está em exposição, é muito visual. Tem uma Tem um poesia na subtexto forma humana tremendo. com que aborda a matéria. E essa contraposição é, é a parte uma das partes que eu desejava que fosse ficção, porque podia ser um gatilho narrativo para que o interesse fosse maior na história. Infelizmente é uma realidade. E como é uma realidade, o realizador escolheu e bem mostrá-la, porque aproxima-nos mais desta história romena e acho que merecia o hashtag Somos Todos Romenos, nesta altura em que aconteceu esta tragédia e a investigação subsequente. Depois podemos aqui entrar ou não na política romena, mas isso acho que não somos, eu pelo menos não me sinto especialista para falar sobre esse assunto. Refiro uma curiosidade, que é uma curiosidade bastante mórbida, mas que eu achei interessante, que é quando o incêndio deflagra, está a tocar uma banda de heavy metal chamada Goodbye to Gravity, e a precisa música que eles acabam de cantar, ou quando estão a tocar, a música chama-se The Way We Die. E eu acho que é quase profético. E lemos que na música tem a palavra corruption, portanto, fala Sim, da é corrupção. contra o sistema. Portanto, isto é uma Sim. ironia tremenda. É uma canção mesmo. reacionária. Portanto, às vezes a verdade é mais estranha que a ficção. Costuma dizer-se de vez em quando. E aqui foi uma ironia que eu não consegui Muito deixar de bem parte enaltecido. quando escrevi a crítica, que podem ler no Barreto, já agora. Fazendo aqui um pouco de publicidade, sendo que não é bem publicidade, porque estamos no podcast do Barreto. Mas dito isto, querem referenciar alguma cena posterior, porque muito do que estamos a falar é no primeiro e segundo ato, depois ali mais para o terceiro. Vocês têm alguma embirração com a forma como as cenas governamentais foram desenvolvidas? E para fechar aqui o podcast, antes de entrarmos nas recomendações, queria que desenvolvessem um pouco essa questão, porque eu acho que o facto de estarmos a ver corrupção em tempo real é bastante obscuro e bastante pertinente, ainda que sou às vezes um bocadinho frio e distante. Mas queria que dessem uma última chega antes de irmos para recomendações. The Last Shag. E como eu disse, Last Shag, vou começar eu, depois já falaste, que é essa parte também importante, porque mesmo que nós quiséssemos, ou como tu disseste, distanciarmos um bocadinho do lado político, não seja propriamente não estarmos muito dentro da área, temos de ver o filme como ele é, e portanto é impossível não falar sobre isso.
que é mais até se calhar pegarmos na forma como toda a investigação jornalística acontece e a forma como o filme acaba por revelar tudo isso, as caras. Isso é muito importante, as caras, as imagens, a forma como tudo é feito. Isso é tudo muito importante. Porquê? Porque aqui o cinema acaba, de certa forma, por ser uma arma a utilizar por parte do jornalismo. Porquê? É preciso terem atenção a uma coisa. Tu, numa televisão pública, no que é a reportagem, ou o que é fazer uma reportagem sobre este tema, tu não podias utilizar certas imagens que podes utilizar aqui na grande tela como uma peça cinematográfica. Simplesmente não podias. Porquê? Porque eticamente as outras pessoas em que tu ias estar a acusar ou a revelar algo iriam ter isso seria uma prova em tribunal que iria contra a ética jornalística. E portanto nós temos também de saber distanciar o que é o cinema do jornalismo, que aqui se unem, mas temos que perceber que é realmente graças ao estarmos dentro do mundo da sétima arte que é permitido observarmos certas cenas tão puras, e ainda bem que aqui neste mundo nós podemos estar safos disso, mas que no jornalismo puro e duro não podes. É preciso ter atenção. Também existe direitos do outro lado, digamos assim. Mas pronto, falando do que nós vimos, penso que é não podes muito totalmente, completo. mas esperemos que na sua essência possas, né? Sim, nesta depende. linha. Há formas de o fazer, mas há coisas que são Claro. aqui reveladas que tu simplesmente não podes. Inclusive estas conversas telefónicas, contactos Claro. que são feitos, e perceber como tudo se articula, agentes que se articulam, que aqui o filme, penso, nesse terceiro ato, mostra muito bem a questão do outro também se ter, não sabe, suicidado, ou aquele acidente de carro, que era um dos donos de um dos laboratórios. Aquilo também é muito estranho, portanto, um bocado até parece que cai um bocado para o lado das máfias, não é? Portanto, aqui na Roménia tu percebes que politicamente ainda está um bocado atrás. Interesses comerciais. Interesses comerciais e mesmo lá dentro no que é a questão de desvios de fundos, desvios de fundos para offshores, do que é dinheiro vindo até da União Europeia, que nós fazemos parte dela, portanto, até nós aqui chamados ao barulho, nós como comunidade europeia também somos vítimas, não é? Cidadãos, acabamos por ser vítimas de corrupções que ocorrem em certos países e que ali está bastante claro que ocorreram esses desvios, que houve coisas que não foram bem feitas, eticamente erradas, e que aqui já é outro patamar, porque nunca nos podemos esquecer do que foi a base do filme, que foram vidas que foram ceifadas já após o incêndio, porque é preciso ter atenção, em números morreram quase tantas pessoas, eu acho que não foi igual, mas morreram quase tantas pessoas dos feridos graves do incêndio no Clube Collective, tanto como pós, já no hospital. Morreram 27 no incêndio, e pós 200, mais de 200 tiveram lesões ou queimaduras, ou quase 200, quero dizer, e 37 morreram ao cuidado dos hospitais estatais. Portanto, supera o número das pessoas que morreram depois do que na altura. Exatamente. Isto é muito grave. E a forma como tudo, o porquê de terem morrido, não é? E tal questão dos cuidados intensivos, não desinfetarem corretamente as coisas, e pronto. Esse tal bolo que se desenvolve do filme, não vou estar aqui a falar. Remato só, então, a minha opinião, para falar com vocês. Penso que o final também é muito, muito oportuno, porque dá para perceber que muitas vezes quem nos governa, ou o nosso futuro está nas nossas mãos, ou está encarregue às nossas escolhas, ao nosso voto, à tal questão que nós já falamos em off, que é a questão do conhecimento e o tu quereres saber mais e estar informado, daí também até esta ponto para o jornalismo ser muito importante, e um povo instruído é uma sociedade mais avançada e é melhor para todos. Portanto, aqui esta questão do voto com consciência, ser mais do que um direito, é uma obrigação. E penso que o filme retrata na parte final isso muito bem. Vejam o filme para perceberem, e realmente aqui faça a tal justificação, tendo aqui a justificação que o Collective é um filme muito, muito bom e oportuno nestes aspectos todos. E então só deixo mesmo a dica do porquê não dou aquela estrela, que é, comparo, por exemplo, a um documentário como o que vou recomendar, que já vem aí, ou falo aqui noutro que é o Fahrenheit 9/11 ou Bowling for Columbine, um estilo, são os dois do Michael Moore, em que ele tem essa tal questão de abranger estas coisas todas, tocar em várias camadas assente num desastre que aconteceu, mas depois conseguir, não nesses momentos mais monótonos que eu aponto,
aqui ao Collective conseguir arranjar outras ferramentas ou outros backgrounds, como eu já falei, e mais focar-se nele e também incitar mais o próprio público, completar dessa forma os comentários e torná-los mais, não é interessantes, mas mais completos, tocando um bocadinho nesse ponto do entretenimento, que eu penso que é impossível deixar de fora, mesmo sendo a nível de trabalho de investigação exímio. Pronto, é a crítica que eu faço ao Collective, mas realmente muito pertinente e é muito bem nomeado, sem dúvida. Tiago, antes de dar a tua penúltima intervenção, porque vamos aí para as recomendações, referir só algo que ainda não dissemos, mas que eu acho que é fundamental, e é isso que depois apimenta para mim também o terceiro ato, que é vermos o esforço do Ministro da Saúde, que é designado durante este escândalo, o Vlad Voiculescu, o trabalho de honestidade e de transparência que ele faz, Muito transparente ao ponto de, no seu gabinete, deixá-lo gravar as decisões que está a ponderar. E o que é grave no meio disto tudo é vermos alguém honesto, alguém credível, alguém com vontade de fazer o bem comum, portanto um verdadeiro democrata, no sentido em que se preocupa, está um homem com serviço público e com um desígnio importante e correto, ser travado por imensos interesses que ele não consegue contornar, porque o sistema está de tal modo corrupto até ao tutano que, por muito que ele queira tomar decisões, colocam-lhe entraves e subordam-no e fazem-no coagir. E para mim, no terceiro ato, este é que é o aspecto grave. E depois vamos complementar com aquilo que tu disseste, Diogo, que é isto às vezes pode parecer um bocado ingrato, que é por muito que nós façamos isto de nos informar, isto de estarmos atentos, isto de etc., às vezes é ingrato porque, e como percebemos, por exemplo, na Operação Lava Jato no Brasil, retomando a outro país que não é famoso por ter os créditos limpos, muitas vezes a política está corrupta de um ponto ao outro. Tu coloques lá quem coloques, os interesses vão surgir. Com poder vem responsabilidade e muitas vezes nós, enquanto humanos, somos falíveis e cedemos essa responsabilidade em troca de proveitos pessoais. Portanto, há aqui um lado agridoce que, infelizmente, nós só podemos combater com o voto, ainda que às vezes pareça um pouco ingrato. Só que o facto de haver pessoas... Exato, insuficiente. Só que o facto de haver pessoas como o Vlad, de terem uma ambição pura de servir o povo e de resolver problemas e de serem incorruptíveis, portanto, exatamente, incorruptíveis, acho que é um sinal de esperança. E acho que devemos estar atentos e, por muito que seja uma aposta difícil de fazer, acho que é importante termos filmado esta pessoa a tomar decisões com boas intenções, porque percebemos que não são todos assim. Dito isto, Tiago. Só um comentário muito pequenino. E eu, quando cheguei ao final do filme, esperança foi mesmo o que eu não tive. Bernardo. Não, no facto de haver pessoas como ele, claro que são esmagados por uma maioria, que não quer saber de nada. É a mesma coisa que eu estou a fazer algo bom por ti e tu o que é que fazes? Deitas-me abaixo. Pronto. Isto estende-se a todo o exemplo mundial. Mas enquanto houver não é bem assim, pessoa, percebes? Eu posso ser um bocado tentar a pensar em princípio. Mas não é bem aquilo que o Bernardo quis enaltecer, a meu ver. Não, o que eu estou a enaltecer é, enquanto houver uma pessoa, temos que acreditar. É um bocado essa a mensagem. Enquanto houver uma pessoa. Está bem, certo. E aquele foi um exemplo de positivismo. Claro que o final é negro, é obscuro, não é do maior ânimo. Porque se houvessem mais pessoas a fazer isso, se calhar a história seria diferente. E desculpa ter-te interrompido, Bernardo. Mas é isso mesmo. Pronto. Okay. Tiago, acho que os dois pontos de vista são válidos. Eu sou um bocado mais esperançoso do que tu. Talvez também como pessoa. Tiago. Olhem, eu achei tão
interessante e rico e pertinente que vocês disseram, que eu não tenho nada a acrescentar. Muito Ah, sinceramente. isto é um elogio. Isto é um Era elogio. acrescentar mas uma estrela. podia ser, mas vou deixar para uma segunda visualização. Neste É momento, justo. É justo. mas eu acho que gostei imenso do que vocês disseram e acho que o meu enorme contributo neste momento, e às vezes é preciso humildade para não acrescentar mais nada se o nível intelectual já está E os nossos praticamente podcasts também são imbatível, muito grandes, por isso é eu dar o meu contributo na recomendação, se pode o já moderador começar. assim o Nós permitir. estamos aqui em pulgas, o Tiago fez aqui Dá-lhe. um suspense. Olhem, a recomendação desta semana não tem nada a ver com o filme em questão, mas é uma recomendação que eu acho que é absolutamente pertinente por dois motivos. Em primeiro lugar, porque para mim é um filme praticamente perfeito ou perfeito. E por eu achar que este filme não é mundialmente conhecido como deveria ser em paralelo com a sua qualidade. E estou a falar do filme Coraline de 2009. Não Animação de sei se... terror. Sim. Já viste, Bernardo? Não está na minha lista há pelo menos 3 anos. É uma Muito desgraça. bem. Isso não é 2009? 2009. Pronto, lá 2009. está. E é, Está na lista. É olhem, uma das falhas. eu deveria nesta próxima semana que vem, muito sinceramente, porque Carolina, este Ok, filme, vou anotar. sim, Anotar Coraline, de ficar nas 2009, prioridades. de 2009, filme de animação, tal como o Bernardo enalteceu, realizado pelo Henry Selick e também escrito por ele, adaptado do livro homónimo do Neil Gaiman de 2002. E este filme, o que é que tem de tão especial, na minha opinião? Antes disso, dizer também que foi nomeado para melhor filme de animação nesse ano, não ganhou. Não poderei ser comentários porque não vi os outros, mas acho que pela qualidade intrínseca acho que merecia. Mas falar um bocadinho sobre o plot, falamos sobre a personagem principal, a Coraline. Basicamente, ela, enquanto explora a sua casa à noite, a pequena Coraline descobre uma pequena porta secreta que contém um mundo parecido com o dela, no entanto, melhor em muitas maneiras. Basicamente, nesse mundo alternativo, todos têm botões no lugar dos olhos, os pais são carinhosos e os sonhos de Coraline viram realidade por lá, nesse mundo imaginário. Ela fica completamente encantada com essa descoberta, mas logo percebe que há segredos muito estranhos que estão a entrar em ação nesse mundo alternativo, nomeadamente uma outra mãe e o resto da sua família a tentarem mantê-la eternamente nesse mundo paralelo. E o que é que este filme tem de tão especial para esta ser uma recomendação muito viva da minha parte? É o que o Bernardo diz, é uma animação de terror e de thriller que eu acho que é, em termos de filmes de animação, do mais completo que eu já vi até hoje, além de ter uma estrutura narrativa mesmo absolutamente brilhante, emocionalmente perfeito, na minha opinião, e em termos de tom vai bebendo muito de vários géneros, e isso num filme de animação é muito difícil de fazer. E aqui no Coraline acho que temos um filme 4 em Ok. 4, É um sem dúvida incentivo. alguma. É um incentivo. E depois gostaria de saber as vossas opiniões quando se depararem Ok. com esta obra. Fica o desafio. Fica o desafio. Diogo. Olha, vocês sabem, não é? Isto aqui no backstage, nós aqui temos umas conversas engraçadas, inclusive às vezes algumas dificuldades para escolher a recomendação. E este foi um dos dias em que, sei lá, e então fui um bocado na linha do documentário, do estilo deste documentário que o Collective conseguiu expor, e fui buscar o vencedor do Oscar de melhor documentário em 2017, exatamente, que é um documentário que está disponível na Netflix, portanto, se calhar para muitos de vocês será algo fácil de aceder, eu penso que ainda está, e falo Está nada sim. mais nada menos que o Ícaro, ou então Ícaros no nome original,
que é realizado pelo Brian Fogel. E de que é que trata este Icarus? Trata da triste ou injusta realidade, ou realmente como as coisas são, não é? Do doping ou de casos de doping, mais precisamente até nos atletas de alta competição russos, em que aqui um cientista consegue, um jornalista, depois com os seus contactos, consegue, digamos, ter fontes suficientes ou falar com as pessoas certas e perceber e compreender como é que realmente tudo se processa e de que forma é que muitos dos resultados que muitos atletas têm para a alta competição conseguem estar, digamos, mascarados, porque na realidade eles têm doping ou têm substâncias que aumentam a sua performance, mas que na verdade, a nível de testes legais, está tudo bem, mas na verdade não está. E portanto é isto, toda esta manipulação que é toda exposta, como, quando, quantas vezes já aconteceu, às vezes até que atletas é que foram digamos, incorretos ou é que infligiram esta ilegalidade. E portanto, nesse aspecto, o Icar também é muito, muito transparente, também espelhando o que nós acabamos de assistir no Collective, e portanto penso que é um ganho, uma realidade que, quando o desporto é tão mediatizado no século XXI e quando temos muitos atletas que acabam por ser mesmo personalidades e pessoas com bastante influência na nossa sociedade, penso que é importante também ver o outro lado da realidade, para que quanto mais não seja, não volte a acontecer. Portanto, sem dúvida, penso que é uma recomendação bastante fresh, portanto tem um tema bastante fresh nesse aspecto, e até num ano em que tanto o Europeu de Futebol como também os Jogos Olímpicos foram adiados, vamos ter supostamente em 2021 um ano bastante rico a nível de alta competição desportiva. Penso que o Ícaro é sem dúvida um documentário a não perder. Pessoal, vocês estão a ouvir? Estamos, Tiago? Sim, mas já Pronto, eu queria pedir é imensa questionável. desculpa. Não precisas de falar qualidade- muito. Não. Eu peço imensa desculpa porque eu fiquei sem bateria nos meus fones durante Tudo a bem. gravação. É E só tive para que acabar adaptar agora. aqui. Tudo bem. Tive que adaptar É para aqui dizer uns até para a mais semana. fraquinhos. Eu vou Nada. então dar a última recomendação para terminarmos, para fecharmos. É inspirado um pouco pelo filme que foi nomeado para os Oscars internacionais, o The Man Who Sold His Skin. É a segunda narrativa de ficção da cineasta Kauthar Ben-Ania, e eu vi o primeiro filme dela de ficção, porque ela tem documentários para trás e também para a frente. Também é uma cineasta que está preocupada com a sociedade e, dado o país onde ela vive, tem razões muito fortes para isso. Tunísia não é propriamente um paraíso social. E o filme que eu vos recomendo é o filme Ahala, Kaf e Frit, de 2017, que em inglês, para se tornar mais acessível, se chama Beauty and the Dogs, ou seja, a Bela e os Cães. E é um filme, na minha opinião, superior ao The Man Who Sold His Skin. É um filme melhor. É um filme que está dividido em 9 takes ininterruptos e contam a história de uma mulher que, depois de ser violada por 3 polícias, procura fazer uma queixa na esquadra. E, como deve imaginar, é um pesadelo burocrático, é um pesadelo feminista, é um pesadelo humanitário, no fim das contas. Retrata a aflição desta mulher, que é acompanhada pelo protagonista do The Man Who Sold His Skin. Portanto, é um ator que já tem trabalhado com esta cineasta, e é uma cineasta que, tal como no The Man Who Sold His Skin, está preocupada com questões sociais, neste caso com as questões da liberdade da mulher, do respeito pela mulher, da forma como o sistema está todo montado, um bocadinho como o Collective. O sistema está todo montado para calar as vítimas, para menosprezar e inferiorizar a mulher, e acho que é um drama com traços bastante fortes de suspense, que é oculto, é uma verdadeira pérola cinéfila. Pouquíssimas pessoas, aposto que
que virou o filme, mas aqui o The Man Who Sold His Skin, ao estar nomeado, também promoveu a cineasta e, por consequência, o seu trabalho. E como Isso é que eu tal, penso que é muito interessante nestas categorias não tão mediáticas, é revelar também, às vezes, não só os trabalhos que são nomeados, mas depois tu também teres esse interesse em querer explorar, pelo visto, uma coisa que gostaste ou achaste interessante, e até depois descobres outros filmes, até se calhar mais apelativos, não é? Ou até gostaste mais desse mesmo cineasta. Porque, na minha opinião, o Dear Comrades, do Andrei Konchalovsky, é superior ao The Man Who Sold His Skin. Mas o facto de o The Man Who Sold His Skin estar nomeado permitiu-me descobrir este outro filme, The Beauty and the Dogs. E esta é que é a beleza, enquanto que disse a palavra beauty há pouco. Esta é que é a beleza das nomeações e de nos interessarmos por conhecer o trabalho das pessoas que estão por trás de um determinado filme. Exatamente. E que, por acaso, esta compensou, foi uma agradável surpresa. A forma como está filmada é toda ela, como eu repeti, em takes singulares, portanto são planos de sequência ininterruptos que apenas são cortados por números de capítulos que vão ser anunciados, vão sendo anunciados ao longo do filme. Portanto, é um trabalho de coreografia imenso e eu gosto particularmente desse estilo, acho que é bastante absorvente e coloca-nos no desespero da protagonista e fez-me não querer visitar a Tunísia, nem pouco mais ou menos, portanto, mas é um filme urgente e uma sólida recomendação, na minha opinião. É para isso Muito que cá bem. estamos, para revelar estas pérolas ou relembrar outras, não é? Que já se Exatamente. Dito isto, Exato. o Tiago vai se despedir com a sua voz mais metálica, mais metalizada. Peço imensa desculpa porque os standards do Barreto normalmente estão um bocadinho acima disto, mas os imprevistos são mesmo assim. The Sound of Metal. Assim, temos aqui. Exatamente. Ladies olha, and gentlemen. é verdade. Nós não sabíamos se já ganhou ou não alguma coisa, mas esperemos que sim. Eu espero que sim. Eu Nem que espero seja o melhor sim. ator. Não me parece, mas quem dera. Eu espero que ganhe o mais ansiado. O mais ansiado. Eu também. Mas é o Nomadland. Não brinca. Eu estou aqui já a dizer que o Nomadland ganhou o Oscar. Melhor filme. Parabéns à Chloe Zhao. Se não aconteceu, olha, já está. Imortalizei, como o Tiago gosta de referir, no futuro que ela já ganhou. Muito bem, malta. Da minha parte, até para a semana. Despeçam-se, pessoal. Até para a semana, pessoal. Goodbye. Bons filmes e viva o Barreto.